Fala pessoal, tranquilo? Pois é, voltamos mais uma aula aí de sistemas operacionais e dessa vez nós vamos falar sobre os itens de inicialização do computador, né? O que acontece quando você liga o computador, quando você pressiona o botão Power do computador, o passo a passo que vai sendo carregado até chegar no sistema operacional e o que o sistema operacional carrega, que é o que mais nos importa, né? Logo assim, quando você pressiona o botão Power, um sinal de eletricidade é enviado à placa-mãe para que ela consiga perceber que você está ligando o computador, falando a grosso modo. Então o que acontece? Ela vai pegar esse sinal e ali vai começar a ligar os dispositivos, né? Para poder carregar ali então o sistema operacional. Só que até lá existem alguns itens que são carregados. O primeiro item a ser carregado é o BIOS, né? Que é o Basic Input Output System. É aquele sistema básico de entrada e saída que todo computador possui. Muitos erroneamente falam assim, entra no BIOS e configura o BIOS. Não, você não entra no BIOS, você entra no setup. O setup ele é um programinha, ele é um firmware que fica dentro do BIOS. O BIOS é um sistema que não pode ser alterado. O setup sim pode ser alterado. E é no setup que você altera ali a sequência de inicialização, você altera até mesmo a data, a hora, você altera configurações avançadas para você poder mudar o sistema operacional. Então é no setup que tudo acontece. Geralmente, para nós entrarmos no setup, nós temos que apertar no teclado antes de carregar o Windows, no caso, antes de carregar o sistema operacional, a gente tem que ficar apertando uma tecla no teclado. Geralmente é o Del, né, o Delete, o F2 ou o F8. Então você fica apertando ali até ele receber aquela leitura que o usuário quer entrar no BIOS. Daí por diante, ele começa a carregar alguns itens que nós vamos ver agora. Pois bem, assim que quando o BIOS é carregado, ele faz uma sequência de testes. Ele vai testar a memória, ele vai contar quanto de memória existe disponível, ele vai testar os endereçamentos de memória, tá? Ele vai testar, verificar o teclado, ele vai verificar itens como o Saltbridge, que no caso é o ponto sul, né? o chipset, e o chipset ponto norte e o chipset ponto sul. Ele vai verificar todos esses itens mais importantes que existem para ser carregados. Logo após ele testar tudo isso, né, ele verificar a existência deles, ele vai partir para uma outra parte, né, que nós vamos chamar de POST, que é o Power on Self Test, ou teste após ligar o PC, né? Vamos falar assim, vamos traduzir dessa forma. Bom, pessoal, após ele realizar o post, o que ele faz? Ele vai procurar algum dispositivo que tenha ali os arquivos necessários para a inicialização do sistema. Então ele vai fazer uma leitura. Essa leitura ela já é previamente configurada no setup, tá? E fica armazenada no BIOS, lógico, né? E essa leitura o usuário ele pode alterar lá no setup. Geralmente ele vai procurar, ele vai ler CD-ROM ou DVD e em seguida ele vai ler o HD. Inclusive para nós conseguirmos instalar o Windows, né? Hoje em dia nós utilizamos o pendrive como o principal recurso para instalação, nós temos que alterar isso lá no setup. Porque senão ele faz a leitura direto para o HD e costuma dar erro, né, se o HD não tiver nenhum sistema operacional ali instalado ainda, nem formatado, né? Ele vai ler ali, vai procurar ali as trilhas de inicialização e não vai encontrar. Então nós temos que mudar no setup, né? Isso aí vocês já devem ter aprendido lá na disciplina de montagem e manutenção de computadores. Logo após o BIOS procurar o dispositivo de leitura, ele vai procurar a trilha 0.
Que trilha 0 é essa? É a trilha que tem apenas 512 KB, né? E ele geralmente tem esse tamanho, e ele recebe o nome de Master Boot. Ou seja, é uma sequência de inicialização para o sistema operacional. A etapa seguinte consiste na leitura de algo chamado bootloader, ou seja, que ele vai realmente carregar ali as primeiras instruções do sistema operacional. A partir dali, desse bootloader, é que ele vai começar a carregar o kernel, ou seja, que é ali o núcleo do sistema operacional. Bom, logo após ele fazer essa leitura, ele vai lá e vai carregar o kernel, que é o núcleo, como nós já vimos nas aulas anteriores, tá? A partir do kernel, ele começa a carregar os DLLs, que são os arquivos de biblioteca, começa a carregar os processos do Windows, e ele vai carregando os processos e subprocessos que também são carregados com o Windows, como por exemplo, antivírus, drivers, né? E esses subprocessos o usuário pode ir ali e retirar da inicialização. Bom, pessoal, então basicamente o que acontece durante a inicialização do sistema é isso, tá? Bom, pessoal, então é isso que acontece quando nós ligamos o computador, tá? Esses são os itens básicos que o sistema operacional carrega, não o sistema operacional em si, né? Porque existem várias etapas que acontecem antes de carregar o sistema operacional, né? Antes de carregar o bootstrap. O que é isso, bootstrap? São os itens de inicialização do sistema. E até chegar ao sistema operacional, esse é o passo a passo que acontece. Vou estar disponibilizando lá para vocês na plataforma um PDF com tudo isso que eu falei, tá? E também vou estar disponibilizando um PDF com atividades e exercícios sobre isso, tá? Então, para que vocês consigam fazer, é necessário que vocês assistam a esse vídeo e também tem um material em PDF que eu vou disponibilizar lá, tá bom? Grande beijo, abraços, até a